Os protestos continuam, apesar do movimento Passe Livre já ter informado que não vai chamar novas manifestações, pelo menos por enquanto. Ainda sem liderança e nem bandeira definida, os estudiosos tentam entender os protestos que se espalham por todo o país. Até o final da tarde, a Avenida Paulista ainda estava assim. Lojas abertas, vias livres para o tráfego, pedestres no constante ir e vir tão comum ao lugar. Mas aqui o assunto ainda é o movimento que vem alterando a rotina do país. Eu tô ligado na internet, acho que mídia social, graças a Deus, está aí para ajudar a gente e fico na rua acompanhando onde o pessoal está indo e eu vou junto. A manifestação é boa, o sentido dela é bom, o problema é o vandalismo. A gente fica com medo de a qualquer momento acontecer alguma coisa. Depois de 2 semanas de tantas e grandes manifestações aqui em São Paulo, resta uma inquietação. O que é que vai acontecer daqui para frente? Pelo menos o movimento Passe Livre diz que sabe o que vai fazer. Numa entrevista, um integrante afirmou que o grupo já se sente vitorioso e promete não convocar novos protestos. Todas as pessoas estavam na manifestação por uma coisa específica, que era a revogação do aumento. Não vejo, nesse momento, nenhuma outra pauta unitária que unifique todas as pessoas que estão lá. Essa pauta ela não existe. Só que outras reivindicações ganharam visibilidade, como a melhoria do transporte público, da educação, da saúde e a oposição à PEC 37. E continuam por aí, nas faixas e cartazes. E tem fruto do descontentamento das pessoas em geral, né? Mas ela tende a se tornar difusa e aí perde a objetividade. Objetividade é justamente o que buscam os intelectuais para entender o que está acontecendo. Por isso, vários deles se reuniram hoje na USP. A discussão foi transmitida pela internet. Se os partidos funcionam bem, as pessoas não precisam ir para a rua. Se os partidos funcionam mal e o parlamento funciona mal, a representação é ruim, é só multidões na rua chamando a atenção e pressionando. E para quem acha que isso é tão novo assim, o filósofo retoma a história. Esse tipo de movimento, que começa em maio de 68 e em 68 pipoca pelo mundo, está tendo uma espécie de segunda onda, que começa em 2011 com os indignados da Espanha, com as primaveras árabes, agora está dando no Brasil e na Turquia, e são movimentos que vão muito além da causa que detonou. Vamos falar com a Renata Lopretti. O que levou o movimento Passe Livre, o que começou essas manifestações por São Paulo, a anunciar que, por enquanto, está se retirando das ruas, Renata? Mariana, teve gente que chegou a sugerir que teria sido por causa dos episódios de violência, mas como a gente já lembrou aqui no Jornal das 10, vários episódios de violência ocorreram, especialmente em São Paulo, sem que o movimento condenasse. Ontem teve um incidente na Paulista, um incidente com uma bandeira do PT, eles hoje vieram a público dizer que são contra a violência e tudo mais. Tem uma outra coisa importante, que é a mais objetiva, que é o seguinte: o movimento obteve uma vitória espetacular. 2 semanas atrás, quando tudo isso começou, ninguém apostaria na redução da tarifa. E a redução da tarifa foi conseguida. Na verdade, essa é a única vitória concreta de tudo isso que a gente está vendo na rua até o momento. Sobraram reivindicações as mais variadas, como a gente viu aí. Uma pauta mais difusa, mais difícil de atender e, em boa medida, contra o governo federal. É uma pauta alheia ao movimento Passe Livre. Embora seja curioso, hoje a gente viu aí esse líder do movimento dizendo que a questão do movimento era só com a redução da tarifa. E se a gente lembrar, logo depois que foi anunciado, uma outra líder do movimento disse em entrevista também que agora eles iriam estar nas ruas pela reforma agrária, contra o latifúndio urbano e tal. Enfim, havia um ruído aí. Agora, o que a gente sabe, nos bastidores houve um apelo de petistas, especialmente de petistas de São Paulo, que tem uma proximidade, não fazem parte, mas tem uma proximidade na origem com o movimento Passe Livre, para que esse movimento, de alguma maneira, não viesse a engrossar outros que estão na rua e que são mais claramente contra o governo federal. O fato é que o pessoal do MPL analisou e chegou à conclusão que ficar confundido com outras bandeiras, nesse momento, Mariana, eles teriam menos a ganhar do que já ganharam com a questão da tarifa. Obrigada, Renata.